Então, muito prazer. Meu nome é Carlos de Araújo Telac, sou bibliotecário, formado pela ECA USP. E, bom, eu nasci em São Paulo. Na verdade, a maternidade era em São Bernardo, mas, enfim, como fui registrado em Vila Prudente, que é onde eu passei a minha infância, então, até pelo documento oficial, eu sou de São Paulo. Então, e realmente, sou de espírito meio paulista, meio mineiro, porque eu tenho uma parcela muito querida no meu sangue, que é a parcela de Barbacena. Minha mãe é de Barbacena, nasceu em Janaúba, e tenho toda uma gama de parentes lá, e é o que me dá estabilidade e paz de espírito, é saber que eu tenho uma sangue meio mineiro correndo aqui, que eu sempre posso voltar para lá, porque para mim Minas é tudo de bom. Mas a minha infância toda eu passei em Vila Prudente. Aliás, eu guardo belíssimas lembranças de lá. Passamos um tempo muito curto em Barbacena, quando eu estava com 5 anos, mas até os 5 anos eu morava lá. E depois, saindo de Barbacena nesse período muito curto, eu vim a morar em Santo André, onde eu vivo até hoje. Desde os 6 anos de idade eu sou um andreense, né? E, bom, até hoje eu não sei direito o que foi o destino que decidiu por mim, muito por conta da minha mãe, que é a minha figura maior, né, a pessoa, minha guia espiritual, mas um pouco do destino mesmo decidiu que eu fosse bibliotecário, porque eu nunca imaginaria na minha vida que eu fosse escolher essa profissão, com todo o respeito e admiração que eu tenho cada dia mais por ela, né? Eu sou muito afeito às artes, eu gosto de música, gosto de desenho desde pequeno, teatro, todo tipo de arte, em maior ou menor grau, me interessa. Mas eu nunca soube exatamente o que eu queria fazer, qual ramo eu queria seguir. Nunca vi a arte como carreira, como profissão. Eu via como um gosto pessoal. Então, na ocasião de escolher uma profissão, realmente foi uma escolha muito racional, a biblioteconomia, e assim, quase um acidente. Às vezes a gente esquece isso, né? Aliás, mãe, é uma coisa que eu percebo, tem muita questão de amnésia da origem da informação, ou seja, você não saber da onde você aprendeu tal coisa, mas na verdade foi a sua mãe que falou. E com ela teve isso com a biblioteconomia, mas eu sempre fui uma pessoa de muita opinião própria, então não foi só por uma mera sugestão dela que eu escolhi a biblioteconomia. Na verdade, eu passei por aquele período difícil e eu acho que é para todos os jovens, eu acho tão importante que se trabalhe sempre mais testes vocacionais, cursos de preparação para o vestibular para os jovens, porque é sempre muito difícil aquele momento de você escolher uma carreira para o resto da sua vida quando você está com 18 anos, né? E eu dei uma olhada ali no guia dos estudantes, esse não, sempre encarei a arte como um mercado muito difícil no Brasil, infelizmente continuo encarando dessa forma. Minha experiência aqui no CEL mostra isso, porque a gente tem coletivos de artistas e a gente vê o quanto eles sofrem no dia a dia. Então não era decididamente uma opção que eu via na hora de escolher a carreira para o vestibular, alguma coisa ligada ao ramo das artes. E aí, uma opinião da minha mãe aqui, o guia dos estudantes ali, folheando, vendo quais são as matérias que caem na segunda fase, história, português, ok, gosto dessas duas. Sempre fui de humanas, aliás, a minha família inteira tem essa tendência para ciências humanas, né? Minha irmã é professora de português, meu irmão é sociólogo, minha mãe fez psicologia, então somos humanas. E aí eu falei, biblioteconomia, diferente, interessante, sou metódico, sou organizado, história e português caem na segunda fase, ok. Foi muito assim, de paraquedas, a verdade foi essa. Mas, desde que eu fiz essa opção, é uma área que só tem me trazido boas surpresas, felizmente. Eu tenho descoberto, ela é uma área muito versátil. Então, quais sejam os seus gostos, você pode fazê-lo se casar com o ramo da biblioteconomia, porque a organização da informação, ela é base para tudo. Tanto que quando você faz o curso de graduação, você percebe que uma grande parte das pessoas que estão fazendo aquele curso são de segunda graduação, porque trabalham em áreas as mais díspares e percebem nelas a necessidade dos conhecimentos da biblioteconomia e acabam se apaixonando depois pela biblioteconomia, né? Para mim foi um tiro quase às cegas,
muito bem sucedido. E é engraçado eu ter enveredado por esse caminho, porque eu nunca tive também um grande contato com bibliotecas na minha infância. A primeira biblioteca que eu conheci era de uma escola, uma EMEI, que ficava próxima da minha casa, nem tão próxima. Eu caminhava até uma escola municipal para estudar, que ficava 1 quilômetro da minha casa, e a EMEI ainda ficava mais alguns metros adiante, meio quilômetro mais para andar até lá. Mas era uma escola muito querida, porque tinha biblioteca, tinha piscina, a gente podia fazer cadastro para usar a piscina. Então foi, acho que talvez, uma das minhas primeiras experiências num espaço público que oferecesse coisas para a sua região, foi essa EMEI. E lá você tinha eu acredito, não, ela era, se eu não me engano, eu não vou poder afirmar isso com certeza, eu acho que ela era bibliotecária formada. Ela tinha um acervo, meio estilo acervo fechado, que você chega no balcão, fala que quer fazer uma pesquisa sobre tal matéria e ela pega para você. E você tinha uma outra parte do acervo que sim estava mais aberta, porque era literatura infanto-juvenil. E para mim era uma experiência muito agradável ir para aquela biblioteca. Não tanto pelo mediador. A figura do mediador, nesse primeiro momento, por mais carinho que eu guarde por aquela bibliotecária, mas ela, na verdade, para mim, era uma figura pitoresca, né? Ela era uma pessoa engraçada, animada, cantava, saía cantando, né? Engraçado, bibliotecária que cantava no espaço, mas isso também ajudou a ter uma visão afetiva da biblioteca, mas eu sempre fui um cara muito individualista, então, para mim, o prazer estava em ficar solto na biblioteca, pegar um livro e começar a ler e começar a querer dar sequência para ele. E eu nunca fui um leitor muito rápido, então sempre era interessante voltar na biblioteca para continuar aquela leitura que eu tinha interrompido. Mas, de fato, o meu contato com livros nunca foi uma coisa assim tão espontânea. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci uma biblioteca pública municipal, lá em Santo André, foi levado pela minha mãe, né? Eu era ainda muito pequeno, fui eu e meu irmão. O meu irmão ficou super feliz, né? Imediatamente no momento que ela falou assim, escolha um livro para emprestar, ele já se jogou no meio dos corredores dos livros e tinha vários livros do interesse dele. Ele gostava de literatura infanto-juvenil, clássicos da literatura infanto-juvenil, Três Mosqueteiros, pegou o Corcunda de Notre Dame, leu o livro dessa grossura, ele leu em uma semana. E eu fiquei assim, completamente perdido, assim, nossa, quanto livro? Não sei, fiquei parado, assim. Então, falando sobre essa figura do mediador, eu diria que a minha mãe foi uma pessoa muito importante, porque ela me apresentou a Maria José do Pré, foi a minha primeira escritora do coração, assim, e me mostrou por que caminhos eu poderia adentrar na literatura, buscar o meu gosto pessoal. Então essa ponte que ela fez foi muito especial. Mas naquela época realmente eu nunca imaginaria trabalhar numa biblioteca. E aqui é inevitável fazer uma crítica. Por mais interessante que seja você ver uma aglomeração de livros, isso por si só é mágico, mas não é só o que faz uma biblioteca. E na minha cidade eu ainda acho, não sei, até posso estar pecando em falar porque faz muito tempo que não frequento, mas ainda acho que poderia ser pensada um ambiente mais acolhedor. E isso eu não vou fazer uma crítica específica a Santo André. Eu acho que, no geral, apesar de tanto estar sendo revista a profissão de bibliotecário, os espaços das bibliotecas, ainda tem muitas bibliotecas públicas que têm aquele aspecto conservador, né? Uma iluminação fraca, estantes muito amontoadas, o pessoal voltado para os estudos, e você pensa, se eu não sou um estudante, eu não pertenço a esse lugar. Se eu não sei ler ou ainda não sou um assíduo leitor, devorador de livros, que eu me confesso não sou, eu não pertenço a esse lugar, entendeu? E isso não é uma verdade, mas é uma coisa com a qual a gente cresce, infelizmente, ou pelo menos eu cresci. Espero que isso esteja mudando, sinto que isso está mudando, né? Enfim, por um motivo ou por outro, fiz biblioteconomia. Descobri várias aplicações interessantes, inclusive quadrinhos, que eu sou apaixonado por histórias em quadrinhos, e eu encontrei na ECA USP uma sumidade em histórias em quadrinhos, que é o professor Valdomiro Vergueiro, que foi meu orientador de TCC, que, claro, foi sobre quadrinhos. E depois disso, foi
batalhar, né? Então eu vim parar no CEL, claro, porque precisava fazer um concurso público, né? Aliás, precisava arrumar um emprego, e o concurso público sempre é um objetivo a ser alcançado, porque é estabilidade, enfim. E também porque outra questão que é um problema na área de biblioteconomia é a falta de vagas, né? Não é sempre que você encontra um concurso que tenha várias vagas disponíveis. E na ocasião, os CELs foram uma tábua de salvação para muitos bibliotecônomos, porque você tinha realmente vários espaços precisando de bibliotecários formados para trabalhar. Então foi a minha chance, eu tinha acabado de me formar, eu me formei em 2007 e houve esse concurso em abril de 2008, 180 vagas, então claro, passei felizmente e a partir daí eu vim conhecer o espaço e eu não sabia o que esperar dele. Eu já tinha ouvido falar dos CELs na época em que eu fazia a graduação, mas nunca tinha visitado um e vim e vi que era uma coisa completamente diferente da ideia de bibliotecas públicas, né? Remeteu talvez um pouco àquela primeira biblioteca da infância que foi na EMEI, um espaço assim plural, onde você ao mesmo tempo vai para uma piscina, vai para sei lá, vai curtir o parque ou vai para uma biblioteca, né? Um parque mesmo, uma praça de serviços e de opções para você se divertir, para você... E eu percebi uma coisa muito estranha por conta da visão que infelizmente foi sendo construída ao longo da minha vida de biblioteca, que as crianças se sentem muito à vontade nesse espaço. Elas se sentem atraídas por esse espaço, elas vêm felizes para a biblioteca. Você fica pensando, num lugar onde tem piscina, as crianças só vão querer ir para a biblioteca por falta de opção. A piscina está fechada, vamos para a biblioteca. Não é verdade. Elas vêm correndo, felizes, vamos para a biblioteca está aberta. Nossa, e isso foi uma coisa muito inspiradora. Tão inspiradora que eu acabei desenvolvendo vários projetos aqui e que acaba também sendo uma característica de bibliotecário de CEL, que você tem um espaço tão fértil e alguns parcos recursos à sua disposição e você pensa, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Eu não posso esperar que as coisas venham. Na época em que eu entrei no CEL, nós estávamos num período de transição, né? Os CELs, eles nascem com uma parceria, no caso especificamente das bibliotecas, com uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura. Ela geria, a Secretaria de Educação fazia a compra do material, toda a parte, porque o CEL pertence à Secretaria de Educação, então tudo isso era responsabilidade da Secretaria de Educação. Mas a cultura, no caso das bibliotecas, ela fornecia a lista do acervo. Então nós temos um acervo diversificado nas bibliotecas de CEL, assim como existe nas bibliotecas públicas municipais. E tinha toda uma parte de apoio, de capacitação da Secretaria de Cultura. A base de dados de empréstimo é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, porque é a mesma base de empréstimo das bibliotecas públicas municipais. E tinha eventos culturais que vinham para o CEL graças a essa parceria. Só que no momento que eu entrei em 2008, nós estávamos mudando de gestão e houve um rompimento entre a Secretaria Municipal de Educação e de Cultura. Um rompimento por nenhum motivo mais crítico, apenas porque em algum momento isso tinha que ser assumido mesmo pela Secretaria de Educação. Só que foi um rompimento um pouco traumático, porque a gente passou por um período realmente de seca cultural. A gente deixou de receber, isso foi uma coisa que a minha colega, uma das minhas colegas que me recebeu, que me deu apoio para aprender o que é um CEL até hoje, que é a Gilza, a bibliotecária aqui também, me contou, me confessou que sentia muita falta dos escritores que vinham na biblioteca, coletivos de contadores de história, enfim, várias atividades que vinham para cá. E eu, de alegre, porque eu sempre fui um cara meio apresentado, né? Eu falei, eu conto história. Eu nunca tinha feito contação de história, mas sempre gostei de ler. Tenho uma experiência com leitura desde pequeno. Na verdade, eu aprendi a ler antes mesmo de entrar no pré-escolar, por conta dos quadrinhos. Tá? Adoro quadrinhos. Quadrinhos foram os que me fizeram aprender a ler. E eu lia, e inclusive teve uma vez no pré-escolar que a professora, era Dia das Crianças, e cada um podia levar o seu brinquedo preferido. E eu não sabia o que levar, e minha mãe sabia que eu era devorador de gibis, e falou, leva o seu gibi então. Tinha um gibi do Cascão que eu adorava, e eu levei o meu gibi. E eu li para as crianças
para os meus coleguinhas no pré, porque eu tinha essa mania, é aquele lance meio artista, né? Gente, é presunção da minha parte, porque eu não tenho nenhuma formação artística, perdoem-me artistas, enfim. Eu tinha essa coisa de brincar, de fazer voz para os personagens, então eu ficava falando em voz alta, e aos poucos eles vinham se aproximando para ouvir a história que eu estava contando. Então, isso só para mostrar que eu sempre fui assim, gostei de mostrar, de apresentar, não é um achismo da minha parte, é um prazer mesmo. E aí, na ocasião que ela confessou que nós estávamos com falta aqui na biblioteca de contadores, eu falei, eu conto história. E me atirei nisso, assim, também de paraquedas, assim como foi a biblioteconomia, foi a contação de histórias, né? Que depois eu vim a saber que não era exatamente o que eu fazia, né? Porque a contação de histórias, o contador, ele absorve, introjeta a história e ele é a história. Ele não precisa do livro, ele pode usar algum recurso cênico, visual, mas isso também, na verdade, é menos apregoado. O ideal é que seja mesmo ele dando voz para a história, apenas. E o que eu fazia era muito com o livro, porque a gente tem essa função, né? O bibliotecário tem que valorizar o objeto livro, a noção de autoria. Então, antes de contar a história, eu falava, foi escrito por fulano, quem escreveu? E as crianças tinham que repetir, senão eu não contava a história. Um meio de fazer com que fixassem, né, o autor, valorizar esse objeto livro. E, claro, os livros infantis, eles são muito bons para você interagir com as crianças e fazer com que eles valorizem o objeto artístico livro. O livro infantil é um objeto artístico, então é muito bom de trabalhar. Sabendo, sendo criativo, né? Sabendo criar estratégias que promovam a interação do seu público, você consegue fazer coisas incríveis com eles. Mas foi uma coisa assim muito que eu fui desenvolvendo por conta. Depois foram surgindo cursos de formação. Para ser justo, eu preciso dizer que um mês depois que eu entrei, houve um curso que já me ajudou, que foi um projeto, na verdade, do Poiesis, em parceria com a prefeitura, para fazer do dia 12 de outubro o dia da leitura, em 2008. Eu entrei em setembro e já me deparei com esse projeto do Poiesis, em parceria, era governo do estado e município em parceria, uma coisa assim, eu não vou saber dar detalhes específicos, de fazer do dia 12 de outubro, o dia das crianças de Nossa Senhora, também o Dia Nacional da Leitura. Começou como estadual e depois, agora, já é Dia Nacional da Leitura. E para que a gente promovesse essa ideia, foi feita uma formação curta, muito rápida, porque, veja, eu entrei em setembro, a coisa já era em outubro. Então, claro que foi um curso bem rápido para nos preparar para fazer uma atividade no dia 12 de outubro. E a gente fez a atividade e foi a primeira vez que eu realmente pus em prática essa loucura, mas uma boa loucura, né? Uma loucura deliciosa de trabalhar a mediação de leitura com as crianças. E deu muito certo. E é uma coisa que tem me satisfeito muito e que eu percebo, né? Nossa, agora já se foram 8 anos, né? Eu percebo que não sou só eu, que nós somos uma corrente, né? Que todos os bibliotecários de CEL estão cada vez mais trabalhando com essa ideia de mediação de leitura, de ações culturais na biblioteca. E também foi um carro-chefe, né? A gente deu um nome para esse projeto, né? É uma coisa que nasce inocentemente e vai aos poucos ganhando força e você precisa começar a estruturar, a dar um nome, a escrever sobre o projeto. O projeto pede um texto, aí você começa a refletir sobre qual é a missão, qual é a natureza desse projeto, qual é a metodologia, enfim, o público-alvo, etc. E aí surgiu, aos poucos, o Ciranda de Leitura, que é o carro-chefe dos projetos culturais de leitura que a gente tem aqui na biblioteca, e dele foram surgindo outros. Então, por exemplo, teve uma ciranda de leitura que eu fiz com o pessoal da terceira idade, porque aqui no CEL São Mateus existe um projeto voltado para o bem-estar, na verdade é um projeto desenvolvido pelos especialistas, aliás, analistas de educação física, para o pessoal da terceira idade da comunidade, que é o projeto Conviver. E aí somos todos colegas, né, de CEL, parceria com a analista de educação física, eu fiz alguns projetos, algumas ações de leitura para esse pessoal. E funcionou muito com eles fazer o sarau. A partir daí a gente foi desenvolvendo saraus na biblioteca. Sempre foi de uma forma por agendamento, né, aproveitando essa parceria que eu fui criando, que nós fomos criando com o projeto da Ciranda,
Então, aos poucos, você vai fazendo parceria com professores de creche, professores de EMEI, professores de EMF e com a terceira idade por meio do Conviver, a gente vai testando outras coisas, né? Você já tem aquele link feito pelo projeto da contação e você testa outros projetos, que foi o caso dos saraus, né? Agora, a gente está com um projeto mais definido do que é sarau, porque, mais uma vez, você começa e depois é que você vai realmente entender como a coisa funciona, né? A minha ideia de sarau literário era aquela coisa de cada um ter a sua vez, declamar, dar a vez para o outro. No caso de um público que não conhece a poesia, você explicar primeiro o que é o gênero poético, os elementos, a estrutura da poesia, e depois cada um tem a sua vez de declamar. Claro, de uma forma mais aberta, a pessoa não é obrigada a ler uma poesia ou ter que escrever uma poesia de sua autoria. Pode ser um texto que a comove, pode ser uma carta, pode ser um depoimento, sempre foi de uma forma mais aberta. Mas era essa ideia que eu tinha. Depois é que eu vim entender o que está acontecendo na periferia, que é uma proliferação dos saraus, como um canal aberto, um fórum, para que a comunidade da periferia exerça o seu poder de voz, seu direito à voz, a sua opinião política, não apenas artística, e também, claro, uma oportunidade para descobrir os talentos ocultos na periferia, e que está bombando, né? Então aí sim, eu fui conhecer outros saraus que estão acontecendo, e os céus, posicionados na periferia, eles são estratégicos, porque eles têm o quê? Uma biblioteca, que é um lugar por excelência para um evento dessa natureza, que é de cunho literário, e estão localizados na periferia, onde há uma demanda por esse tipo de ação, que é o sarau, né? E coletivos de saraus surgindo, vários, né, na periferia. Então, era uma questão de casar as duas coisas. E eu confesso que os meus colegas chegaram muito na minha frente, muito antes de mim, com essa coisa de juntar com a comunidade, fazer parceria com coletivos de saraus que existem. Uma coisa muito próxima também na linguagem do rap, que eu nem imaginava que tivesse havendo essa parceria de literatura com rap, embora ela seja um pouco fácil de deduzir, porque a linguagem do rap é poética, né? E também com o cordel, né? Os cordelistas da região, porque na periferia você tem muitas pessoas, muitos imigrantes nordestinos que trazem essa cultura do norte para cá, e com eles vem o cordel. E aí, claro, aí eu fui fazer laboratório, conhecer alguns saraus que existem por aí e pensar como é que eu ia definir o formato do nosso sarau aqui. E o céu, ele traz essa vantagem, que de um jeito ou de outro você vai esbarrar com a comunidade e com os talentos da comunidade, por causa das oficinas voluntárias que o céu oferece. Você vai, de um jeito ou de outro, você vai conhecer alguém que trabalha, algum agente cultural que trabalha dança na comunidade, algum agente cultural que trabalha, sei lá, capoeira na comunidade, porque eles se voluntariam para fazer oficinas desse tipo aqui. E aí eu conheci o meu colega Danilo Paulo, que é cartunista, aliás, quadrinista, e que faz uma oficina voluntária de quadrinhos e que tem um grupo, um coletivo de sarau. Falei, é aí que eu vou, por aí que eu vou. Eu sou fã de quadrinhos, a gente já se entendeu logo de cara, começamos a bater papo por conta disso. Ofereci o espaço da biblioteca para que ele pudesse fazer essa oficina aqui. Nós temos um acervo de histórias em quadrinhos de doação razoavelmente bom, que não é todo tipo de biblioteca que tem. E falei, então assim, venha mais, aproveite o nosso material para as suas oficinas. Aí eu vim a saber do coletivo de sarau e falei, vamos fazer uma parceria porque eu quero fazer o sarau do Céu São Mateus. E foi assim, as coisas surgem quando elas têm que surgir, se você estiver antenado para isso, né? Ele conhece vários artistas da região e a gente já fez 2 edições que foram um sucesso, que é o Sarau do Seu Camilo, prestes a fazer a 3ª edição agora no aniversário do Céu São Mateus. Tem sido uma experiência muito gratificante e, assim, surpresas, repleta de surpresas, né? De você ver quantos talentos estão esperando uma oportunidade, eles vêm de bom grado, eles mostram o que eles fazem e a comunidade chama a comunidade. Se você quer que o seu espaço, que é voltado, nasceu para isso, para a comunidade, se você quer que ele seja ocupado pela comunidade, você precisa trabalhar com ela, você precisa trazer artistas dela para cá. Então, o sarau tem sido o canal
para eu conseguir fazer com que a comunidade venha. Porque se você não tem a comunidade, você tem os alunos, que também são parte da comunidade, mas não são uma comunidade exatamente espontânea. É a comunidade que está aqui para estudar. E que são uma parceria, assim, indispensável, já que a gente, dentro de um CEL também, nós somos educadores. Então, claro que os nossos projetos sempre têm um viés educacional. A parceria com os professores de CEI, EMEI e MF tem sido fundamental para a continuidade dos nossos projetos. A gente tem alguns projetos voltados para eles, além do Conhecendo, a gente tem exposições temáticas todo mês, a gente tem, além do Ciranda que eu falei, né? Eu falei Conhecendo, porque eu ia citar um outro que é o Conhecendo a Biblioteca, que é uma visita monitorada, mas que pode ser extensiva para trabalhos dos projetos escolares, acadêmicos. Mas a gente não tinha, exceto algumas iniciativas isoladas, sempre foi muito difícil fazer algum projeto que trouxesse a comunidade espontânea para o CEL, da parte da biblioteca. E aí entra uma questão que eu percebo que ainda é muito forte, que existe uma espécie de barreira invisível do espaço biblioteca e da comunidade. As crianças, como eu falei, elas vêm espontaneamente, sejam das escolas ou sejam de outras escolas, não estudem aqui no CEL, mas elas vêm felizes, elas se sentem em casa. Mas os adultos e os adolescentes já é um desafio. Você fazer com que eles percebam que essa também pode ser a casa deles. Existe uma barreira invisível. Uma barreira invisível que aí a gente teria que pensar, estudar a fundo por que ela existe, né? A gente sabe, mas é importante refletir bem sobre as causas e as soluções disso, né? Mas o fato é que as pessoas não se enxergam como pertencentes a esse espaço. Então, o CEL tem essa função e a biblioteca não pode se eximir dessa função de mostrar que esse espaço é público, é um espaço cultural voltado para a comunidade que tem que ser povoado pelas manifestações da própria comunidade, entendeu? As pessoas precisam entender, e essa acaba sendo a nossa função, de que a biblioteca não é só dos escritores que estão nos livros, que todo mundo pode ser um escritor. Se ele frequentar a biblioteca, ele tem mais chances de poder, como dizem, escrever a sua própria história, construir a sua identidade dentro do espaço público cultural. Porque cultura, a noção de cultura não é aquela que a elite faz pensar que seja, que é produzir livros. Cultura é aquilo que você produz. A produção humana é cultura. E dentro dessa perspectiva, a comunidade tem uma riqueza enorme cultural para oferecer e nós temos que ser um espaço aberto a essa riqueza. Mas é preciso ter uma sacada, é preciso ter um jeito de você mostrar isso para a comunidade, porque à toa não vai acontecer. E o projeto tem sido muito útil para isso. A questão da diversidade, dos direitos humanos, do respeito ao próximo, é muito presente também nos projetos do CEL e da biblioteca, a partir dessa coisa que eu coloquei da questão da construção da identidade, da busca da identidade dos moradores da comunidade. Os professores, no caso, eles trabalham muito, como a gente tem esse trabalho da contação, mediação de leitura, do Ciranda de leitura, né? Eles trabalham muito isso, porque está previsto no currículo, e é importante a gente notar isso, né? O quanto essa gestão, que assuntos essa gestão colocou em pauta. Eu não estou querendo aqui fazer apologia política a nenhum partido, mas apenas perceber um movimento que aconteceu, né? de colocar em pauta nos currículos, a trabalhar esses temas, né? Do gênero, diversidade étnica, racial e sexual, enfim. E eles buscam, a partir a biblioteca como um instrumento de apoio para os projetos pedagógicos deles. Então, por exemplo, já houve uma ocasião em que pediram para que eu fizesse uma contação de história sobre sexualidade para os alunos da MF, num período em que realmente esse assunto já está em voga, para que eles pudessem entrar isso de uma forma mais branda, realista, sem preconceitos, sem visões estereotipadas. E os livros, realmente, a gente tem um acervo que favorece mesmo, né? Sempre trabalhamos a partir dele, né? Principalmente na questão desse projeto de leitura, Ciranda de leitura, contação de histórias, a gente sempre trabalha a partir do livro. O livro é a nossa base. E nós temos, felizmente,
Felizmente, é importante entender que esse felizmente é uma preocupação da prefeitura, uma preocupação do Sistema Municipal de Educação. Livros que nos balizem para trabalhar esses temas. Então temos Babette Colley, que trabalha a sexualidade com as crianças, temos livros como o da Ana Maria Machado, né, Menina Bonita do Laço de Fita, que eu também já trabalhei, que vai trabalhar essa questão da valorização, da autovalorização, que até hoje é uma questão difícil para as crianças da raça negra, né? Existe ainda essa visão errônea do que é beleza, né, na sociedade. E isso tudo, os livros foram nossa ferramenta para poder trabalhar através do nosso projeto de contação de histórias. No caso da terceira idade, da comunidade, dos adolescentes, esse trabalho, como sempre, foi a partir do carro-chefe do Ciranda, né? Surgiram os encontros de EJA, que é uma coisa que a gente vem trabalhando também de uns 2 anos para cá, a gente tem afinado mais os projetos com o EJA. E foi me pedido, já com o meu histórico de contação de histórias, de trabalhar com o EJA, e a gente pensou numa contação de lendas urbanas. E aí eu trabalhei lendas urbanas, por quê? Porque é à noite, né? Então, já que vamos tentar agarrar eles pelo que interessa. O gênero terror interessa a todo mundo, até as pessoas que dizem que não gostam, no fundo gostam, enfim. Vamos trabalhar, já que é à noite, vamos fazer um ambiente propício para as lendas urbanas. A ideia começou assim. Se transformou numa coisa muito mais enriquecedora, porque conforme eu partilhei uma leitura, novamente a partir dos livros, trabalhei lendas urbanas com eles, fiz uma contação, a gente pensou em depois perguntar as lendas que eles conheciam. E aí não vieram apenas lendas urbanas, mas também lendas folclóricas, regionais, incríveis depoimentos. E eu tratei de registrar todos aqueles depoimentos, assim como um louco, deixando as pessoas à vontade para falar e anotando tudo na velocidade que eles falavam. E depois a gente expôs esses depoimentos na biblioteca. E isso foi uma coisa muito importante, porque trabalhou a identidade cultural daquelas pessoas, né? A gente percebe que é uma necessidade muito forte na periferia trabalhar as raízes, trabalhar a cultura regional, as suas origens, porque a pessoa que vem morar na periferia, ela não vem por opção exatamente, ela vem por uma necessidade de moradia, e muitas vezes ela sente uma sensação, ela tem uma sensação de desterro. Para recuperar essa sensação de pertencimento, é importante trabalhar suas origens. Então, se você dá uma oportunidade para aquelas pessoas da comunidade delas contarem as suas histórias, para eles isso é muito importante e para nós é riquíssimo, vai totalmente ao encontro dos nossos objetivos. E uma coisa que eu achei muito interessante com esse projeto das lendas folclóricas é que acabou estabelecendo um diálogo indireto entre gerações. Porque eu trabalhei com os alunos de EJA, eles fizeram seus depoimentos, a gente expôs esses depoimentos de uma forma lúdica, vistosa na biblioteca, várias lendas que as próprias pessoas da comunidade trouxeram, e os adolescentes, as crianças da escola aqui do céu, que frequentavam a biblioteca para empréstimo, né, casualmente, todos gravitavam para aquele mural de exposição e liam as lendas, né? Um gênero literário que é saber você identificar esse gênero literário que vai aguçar a curiosidade, que vai atrair as pessoas, né? Que é no caso das lendas, né? Os causos, né? Meu Deus, será que isso aconteceu mesmo? Fez com que eles conhecessem um pouco da história da própria comunidade deles, conversassem diretamente com o pessoal de EJA, né? E nisso você está trabalhando ao mesmo tempo a questão da identidade e a questão do preconceito, porque essas pessoas, elas acabam tendo um preconceito com sua própria origem, né? Porque não é o que eles veem aqui, não é o que está nas mídias. Então, assim, a minha história é minha e claro que a pessoa pode não ter interesse em divulgar a sua história, é uma história que pertence a ele, mas muitas vezes ela pode achar que a história dele não tem valor. Então, se você dá uma possibilidade, você anota, o registro é uma coisa que tem muito poder. Se você registra aquilo que ele falou, você agrega valor àquilo que ele falou. Aliás, você revela o valor daquela história para o dono da história.
E aí você rompe dessa forma com preconceitos de região, com preconceitos sociais, porque eu sou pobre, minha vida foi sempre uma batalha, ninguém se interessa por mim porque eu sou mais um pobre coitado que está lutando pela vida. Mas e quem disse que isso não é rico, né? Então são várias limitações. O preconceito é isso, né? É uma forma de você ver sem realmente entender. É você preconceituar o que você é, a sua história, as qualidades de uma outra pessoa, seja por questão de cor, seja por questão de sexo, seja por questão de origem, seja por questão de renda. Você determina o valor de uma pessoa, o valor de uma cultura. Essa é inferior, essa aqui não, essa aqui é a valorosa é essa. E não é verdade, toda cultura tem valor. Então é um papel muito importante que a gente exerce aqui. Tanto imigrantes do Nordeste, quanto imigrantes da Bolívia, que é muito forte a presença de bolivianos aqui na região do Jardim da Conquista e do Parque Boa Esperança também. São questões que precisam ser trabalhadas pela biblioteca de hoje. Ela não é apenas um depósito de livros, de conhecimento, ou uma gama de recursos informacionais, de acesso à informação. É também. Mas ela precisa ser um centro cultural e social. Precisa ser um espaço múltiplo, onde você possa ter várias linguagens artísticas, música, não existe mais essa coisa de biblioteca silenciosa, dança, né? E o céu é fundamental para você conseguir explorar todas essas linguagens artísticas dentro da sua biblioteca, porque você tem vários agentes ali dentro do céu, ou gente da comunidade que frequenta o céu e que trabalha nessas linguagens. Aí você faz parceria e traz isso para dentro do espaço da biblioteca. E é um espaço social, um espaço onde as pessoas precisam se sentir representadas, valorizarem a sua história, a sua cultura da comunidade e estabelecer diálogo, um espaço de diálogo, entendeu? O bibliotecário que trabalha no céu, ele não é só uma pessoa que empresta livros, ele é uma pessoa que tem que dialogar, é quase um serviço social que a gente acaba prestando também para a comunidade daqui. E como eu tinha falado, outra coisa que tem sido muito útil para romper barreiras e para trabalhar as questões de gênero e diversidade no céu, e no meu caso especificamente a biblioteca, é o sarau. Porque, como eu falei, ele trabalha as linguagens artísticas da comunidade, trabalha o rap, que é uma coisa que vai remeter à cultura afro-brasileira também, e dá voz para essas pessoas, e que você vê que são pessoas que são lutadores, que querem resistir a essa hegemonia, a discriminação. Eles colocam, como eu falei, o sarau ele acaba sendo diferente do que eu imaginava, não apenas um momento de declamar poesias, mas também um parlatório, um fórum. As pessoas pegam o microfone, a gente coloca o microfone aberto e as pessoas vão verbalizar o que sentem, e existe muita resistência, muita crítica, muita ação dentro desse momento, entendeu? Os coletivos de saraus que vêm e trazem convidados, por exemplo, essa segunda edição a gente teve a Deusa Poetisa, que ganhou alguma notoriedade aí na mídia, né? Participou do programa Manos e Minas da Rede Cultura, e ela traz uma questão no poema dela, ela traz uma questão de gênero e de raça ao mesmo tempo, de uma forma tão forte, tão visceral, que é impossível não abalar, não fazer repensar a pessoa que ouve o poema dela. E, por melhor que seja, é preciso de canal. Então é isso, né? Acho que a nossa maior função, a nossa maior possibilidade para trabalhar essas questões é sermos um canal, um meio dessas vozes aparecerem. E nós temos a nosso favor, como sempre, como eu coloquei, o livro, que é um recurso assim inestimável, né? Durante o curso, pensando na questão do curso, que é uma coisa, eu nem estou falando até agora, nem comentei do curso, que é uma iniciativa assim ímpar e totalmente inédita, né? De trabalhar, inédita, talvez eu esteja cometendo algum equívoco, mas assim, muito, eu acho pioneira, assim.
essa pós-graduação voltada para gênero e diversidade e direitos humanos. E claro que a biblioteca, como isso foi trabalhado na Unicel, que é um equipamento que está no espaço físico da biblioteca, e não à toa, né? Nós somos parceiros, claro, e isso é uma coisa até subentendida, porque vamos lidar aqui com estudantes e nós temos o acervo. Então é uma coisa que tem que estar junta, né? Integrada. Nós fomos procurados, com certeza, durante o curso de pós-graduação de Gênero e Diversidade, para trabalhar, selecionar todo o material que nós temos de literatura de origem africana, indígena, ou que trabalhe gênero. E tivemos um grande prazer de poder dar esse apoio, inclusive com a ajuda de outras iniciativas que também vieram da Secretaria de Educação, que é o Leituraço, né? É um projeto que trabalhou o uso de literatura não hegemônica pelos professores de ensino infantil, fundamental e médio. Médio não, né? Médio seria Estado, desculpa. E para trabalhar isso, tivemos seminários incríveis, né? Eu pude participar de algum desses seminários, são fantásticos, você vê a cultura brasileira dentro desses seminários, a diversidade étnica, cultural brasileira nesses seminários, o que por si só já é muito inspirador, e depois a gente recebe o material. Num primeiro momento esse material foi voltado só para os professores, porque foi um projeto inicialmente pensado para a educação, e num segundo momento a biblioteca também recebeu esse material riquíssimo, e nós pudemos então, a partir do projeto do Leituraço, contribuir com o projeto da pós-graduação do Gênero e Diversidade, né? Os dois projetos se conversaram. São algumas coisas, então nisso você percebe o quanto é importante a sua atuação local aliada com a atuação municipal, né? Do poder público municipal, que vão trabalhar e romper essas barreiras do preconceito, da desvalorização da cultura genuinamente brasileira. Então, por exemplo, o seminário, Feira Literária Marginal, Periférica e Independente, também foi uma coisa assim incrível, que eu nunca imaginei participar de um evento como esse. Foram 2 edições que eu presenciei e que eu fico muito grato, que me deram muito material para trabalhar o sarau, para pensar como deveria ser o formato do nosso sarau, porque lá você tem várias bancas, né, com autores de cordelistas, coletivos de saraus de várias regiões de São Paulo, todos estão lá, naquela grande feira, expondo seus trabalhos, fazendo intervenções artísticas. As 2 edições que eu participei foram na Galeria Olido, que é um corredor artístico, é o lugar certo, né, para você ver a arte fluir, literalmente. E seminários incríveis, né, com Mário Vaz, com a Tula Pilar, com pessoas que você, até um tempo atrás, não eram nomes, não eram cultura, até onde a gente entendia do que era cultura, e que vem mostrar para você o que é a cultura da periferia, o que é a cultura negra, o que é a cultura atual, real, né? Eu também acho que tem muito essa questão da temporalidade, de você ficar com uma ideia presa ao passado, do que seja literatura, do que seja poesia, do que seja arte, e não está enxergando o que existe hoje na sociedade, né? Então eu achei que foi um evento, eu quis pegar um momento para falar desse evento, porque ele foi exatamente a periferia ir para o centro, literalmente, né? A periferia foi para o centro de São Paulo, num grande evento, para quem quisesse poder ir, frequentar, ver e entender o que está acontecendo, a cidade saber o que está acontecendo nela mesma, na riqueza, na diversidade que existe nela. Então, eu acho que esses são os pressupostos com os quais a biblioteca e o CEL como um todo precisa trabalhar para atuar no rompimento desse preconceito, dessa discriminação, trabalhar com o gênero e com a diversidade, que é a valorização da identidade daquela comunidade, a valorização da sua própria história e a produção cultural que existe dentro da periferia, mostrar o valor de tudo isso, entendeu? Eu acho que a melhor forma de romper com os preconceitos é essa, é você mostrar o que é, quem é
aquela pessoa, aquele morador da periferia? Quem é aquele negro? O que o faz negro? Que não é simplesmente a pele, mas é a cultura dele. E valorizar isso, entendeu? Então, o que eu digo, para fechar esse depoimento, é que toda profissão que se valoriza, ela precisa se repensar constantemente, né? Para você entender qual é o seu papel, porque nenhuma profissão é digna se ela não enxergar qual é o papel dela para a sociedade. É para isso que existem as carreiras. Não é simplesmente um ganha-pão. Não é à toa que você ganha o seu salário. Você recebe porque você precisa daquilo para viver, mas você age na sociedade. A profissão existe porque você traz algum bem para a sociedade. E no caso da biblioteconomia, eu falo, então essa mensagem acaba sendo um pouco para os meus colegas bibliotecários, né? Que eu tenho certeza muitos deles partilham do que eu tenho visto, que nós temos nos deparado cada vez mais com situações de repensar qual é o nosso papel, e essa reflexão é sempre necessária. A biblioteconomia ela tem se deparado muito com uma crise mesmo de identidade. E eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive, né, pela trajetória que me trouxe aqui, assim, de uma forma ou de outra, que às vezes fica até difícil de entender como é que a gente vem parar onde veio parar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que a gente está onde deveria estar, né? E eu sou muito grato por estar no céu, porque é um lugar que tem me permitido rever a minha profissão de uma forma, assim, única, né? De uma forma muito assertiva, né? Você enxerga exatamente o que eu devo fazer enquanto profissional nos dias de hoje. Como que eu vou contribuir com a sociedade? Para que a sociedade precisa de mim? Eu acho isso importante, a gente não se colocar acima. Olha, eu sou um profissional formado, eu tenho nível universitário, eu me respondo, eu me garanto, eu não preciso me justificar. Essa é a minha profissão. Não, você serve. Principalmente quando você é um servidor público, o nome já diz, você serve à sociedade. Então, quem lhe dá a resposta de por que você está exercendo essa profissão, não é você mesmo, num primeiro momento, é a sociedade. É ela que vai te dar essa resposta. Se você não estiver recebendo essa resposta da sociedade, então tem alguma coisa errada na sua atuação. E aí você precisa sentar e refletir e descobrir por que a sociedade não está te dando esse retorno? Por que a sociedade não demonstra estar precisando de você? Porque muitas vezes ela precisa, mas ela não sabe e você também não sabe. É preciso que haja esse diálogo, que se trave essa interação entre o profissional e a sociedade. E aqui no céu, esse diálogo foi muito fortuito, deu muito certo. A gente percebeu. E cada vez mais a gente tem percebido que a gente vem aqui para fazer um resgate da identidade da comunidade, para dar voz para a comunidade, para levar cultura para a comunidade e evidenciar a cultura da comunidade. Fazer a ponte, né? É o que se diz hoje do mediador, né? Os bibliotecários hoje têm sido muito chamados de mediadores. E o que é ser mediador, né? Fora tantas teorias que agora estão sendo construídas a respeito disso, mas na prática, e é por isso que eu agradeço a prática que eu tenho aqui, a mediação é essa ponte que a gente tenta todos os dias. Não é tarefa simples, por mais que exista uma demanda dormente na comunidade, pelo que a gente pode oferecer para eles, não é uma tarefa simples a gente conseguir responder essa demanda e mostrar para eles que podemos responder a ela. Mas a gente não pode se eximir dessa missão, que é dialogar com a comunidade, fazer um vínculo dela com a cidade, né? Que é uma coisa que aí também é uma grande vantagem dos céus, porque a gente percebe que a comunidade em volta dos céus, ela se expandiu, ela saiu da periferia, né? Todos os céus que a gente observa, a gente vê isso, e aqui é muito forte. A gente percebeu o quanto os moradores entraram em contato com coisas que acontecem na cidade através
de cartazes, de publicidade e de ações que vêm do centro para cá, eles passaram também a ir para o centro, porque a cidade é uma só e pertence a todos nós. Então é isso. A mensagem que eu tenho para passar é não perder de vista esse papel, essa função que a gente tem, se perguntar sempre qual é a sua contribuição, qual é a missão que você tem para com a comunidade a que você serve. E, até onde eu tenho observado, a nossa missão é essa, é resgatar a cultura da comunidade e dar acesso a ela, à cidade como um todo, né? E a si mesmos, valorizando a sua própria cultura.